A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos aprendendo sobre o livro de Apocalipse, uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. Querida classe, queridos alunos e professores, nós já chegamos na lição de número 10. E a lição de número 10 vai falar simplesmente da volta do grande rei. Sim, ele vai voltar. É uma realidade. Não é se, é quando. Quando ele voltar, ele vai voltar. O grande rei. Então pega aí a sua Bíblia, olha aqui a minha, você sabe que ela é grandona, senão não consigo ler. Pega a sua revista, se você tiver ela impressa, se você não tiver, você pega ela aí digital, mas vamos acompanhar essa aula de grande valia para a esperança do povo de Deus. Quer saber que o grande rei, ele vai voltar, como prometeu, para buscar a mim, a você, a sua igreja, o seu povo. É a lição de número 10. Vamos aprender junto e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, veja só, lição de número 10, estamos nos caminhando para o final do trimestre, porque esta lição será aplicada no dia 5 de junho, isso mesmo, dia 5 de junho de 2022. Lição de número 10, a volta do grande rei. Lembrando que aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, nós temos uma playlist sobre o livro de Apocalipse, que é essa lição. Porque a lição ela é sistemática. Para falar da volta do grande rei, temos que falar do arrebatamento da igreja. No entanto, não iremos falar do arrebatamento da igreja porque já falamos. Aqui é um estudo sistemático que eu convido você a maratonar, se é que você já não assistiu todas as 9 aulas. E essa é a 10ª, porque a gente não vai falar do arrebatamento, vai falar agora da volta. Você quer aprender sobre arrebatamento, que tempo que se dará, como que se dará, aí você tem que assistir os outros vídeos. Tudo bem? Vamos aqui. A volta do grande rei. É um estudo maravilhoso. Eu meditei hoje sobre esse assunto. E quero confessar algo para vocês. Esse assunto foi tão impactante para mim, tão impactante, que eu ministrei essa aula. Hoje eu estou gravando no domingo, né? Então eu gravei hoje pela manhã. Na verdade eu preguei hoje de manhã sobre a volta do grande rei na igreja do pastor Eudes, que é o presidente. O meu amigo pastor Grandi Ramos me convidou, mas eu fiquei tão impactado com esta lição que eu preguei esta mensagem, esta lição foi pregada de manhã, hoje no culto, lá na AD Fidelidade, que fica aqui em São Bernardo do Campo. Pastor presidente, pastor Eudes Ângelo, do meu amigo também, pastor Urandi Ramos, que foi quem me convidou. Então veja que impactante que é esta mensagem. E hoje a gente vai, agora fica gravado a aula, que é com paciência, com mais calma, com mais detalhe, com versículos olhando aqui, certificando ali. É diferente de uma pregação, professor? É, porque na pregação você não precisa ler parte por parte, detalhe por detalhe, versículo por versículo. Você vai engrandecendo ali do que Deus vai te dando e você vai entregando. Aqui é mais cadenciado, essa é a palavra. O ensino ele é mais cadenciado, com mais pausa, dá tempo de dizer, para, anota, lê, verifica. Então, você vai ser impactado com essa grandeza. É uma esperança que toda a igreja precisa ter. É essa esperança aqui, que um dia o grande rei ele vai voltar. Ele prometeu e ele vai cumprir. Amém? Vamos lá. O nosso texto que nós vamos ler, professor, nós vamos nos basear aonde? Abre aí a sua Bíblia, já deixa ela aberta no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Sim, o capítulo é o capítulo 19. O nosso texto de referência, ele se encontra do verso 11 até o verso de número 16. É importantíssimo, professor, que você que vai dar aula, pega esse capítulo 19 de Apocalipse e lê ele todo.
Você lendo ele todo, você vai entender sobre a volta do grande rei. Ok? Mas a gente vai ler aqui apenas o versículo 11, 12, 13 e 14, depois o versículo número 14. Mas a gente vai ler o versículo 16. Daqui a pouco a gente lê. Vamos fazer toda a nossa introdução, texto áureo, nossa verdade aplicada para a gente chegar lá. É só para você manter a sua Bíblia aberta para a gente aprender e crescer na graça e no conhecimento. Como eu já falei, nosso texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 30. Aqui começa a nossa lição. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aqui a gente já aprende algo. Aqui já tem algo sensacional na última vírgula da última parte do versículo de Mateus 24, 30. O que é, professor? Ele vem com poder e grande glória. Aqui vai ter um ponto que nós vamos falar que ele não vem mais montado num jumentinho. Ele não é mais desprezado das nações. Ele agora é o desejado das nações. O esperado das nações. O anelado das nações. A esperança das nações. E ele vem com poder e grande glória. Já não vai nascer mais, já não vai vir mais numa manjedoura, já não vai vir mais nascido de uma jovem virgem. Já não vai ser mais o seu pai um carpinteiro que lhe ensinou o ofício. Já não vai ser mais da cidade de Nazaré desprezado por tantos. Ele vem nos céus, nas nuvens, e vem com poder e grande glória. Essa é a vinda do nosso rei, o grande rei. Ele está voltando, ele vai voltar, é fato. E com poder e grande glória. Nossa verdade aplicada assim nos diz: não há um ser ou poder que possa impedir a manifestação em glória de Jesus Cristo e sua plena vitória para estabelecer o seu reinado. Temos outro aprendizado. A volta do grande rei, ele vai estabelecer o seu reinado. Ele vai vir para governar. Ele vai vir para reinar. É assim que ele virá, com poder e grande glória para reinar, estabelecer o seu reino. Por isso que na verdade aplicada, eu gostei que o pastor William aqui coloca que nada vai impedir a manifestação da volta do poder e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, vamos para o nosso texto de referência. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 14, depois vamos ler o versículo de número 16. Se você não tiver um exemplar da Bíblia, vai estar na descrição do vídeo, para que você possa acompanhar. Que nos diz assim: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu um exército no céu, cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E no vestido e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus amados irmãos, deixa eu só marcar aqui. Essa parte desse versículo de Apocalipse 19, a partir do verso 11, ela tem alguns detalhes impressionantes, maravilhosos para a minha e para a sua vida. Por onde começamos aqui? Ele é chamado fiel e verdadeiro. Então, quando ele disse que vai voltar e voltará, ele é fiel e verdadeiro. E vai pelejar com o quê? Com justiça. Então, com ele não haverá injustiça. Com ele haverá sempre a justiça. Eu gosto de uma frase do Augusto Nicodemos. Talvez eu não replique da melhor forma ou da forma exata como ele disse, mas ele disse algo perguntando para ele sobre a justiça de Deus, se Deus é justo.
E ele respondeu mais ou menos assim: não se preocupe, no inferno não terá inocente, e no céu não terá injustos. No céu terá justificados pela palavra de Deus. Maravilhosa. Essa frase é mais ou menos assim do reverendo Augusto Nicodemos. No versículo número 12, ele continua dizendo que viu que este que está sobre o cavalo, ele tem os seus olhos como chamas de fogo. É a mesma visão que João tem em Apocalipse, no começo do livro de Apocalipse, que olhou e viu que os seus olhos eram chamas. E o que representa? Alunos, meus alunos queridos, os professores que me acompanham, falar que ele tinha os olhos de chama representa que ele é onisciente. Então esse Jesus, esse que vem montado num cavalo branco. E pergunta: professor, por que cavalo branco? Porque um cavalo, no céu tem cavalo? Aqui é uma linguagem de João que nós tivemos na aula anterior, falando sobre os gafanhotos, mas gafanhoto com couraça, gafanhoto com asas de ferro, né? Dente de leão, cabelo de mulher. É o que João entendia. E quando João diz que vai ver, que está vendo Jesus vindo em cima de um cavalo branco, era porque era a prática dos imperadores quando ia tomar uma cidade, ou tomar posse de uma cidade, ou pelejar contra ela. Ele vinha vestido de púrpura, ele vinha vestido com a sua melhor vestimenta, e ele entrava naquela cidade no seu melhor cavalo. Então o que João está dizendo era que os imperadores faziam. Então quando João vê Jesus vindo com poder e grande glória, ele diz: é igual um imperador que vem tomar posse de uma cidade, tomar posse de um reino. Então a linguagem que João fala é a linguagem de lá, dizendo é imponente. Hoje seria o quê? No melhor jato supersônico, muito bem armado, o melhor helicóptero de guerra, o melhor tanque de guerra que se tem notícia. Seria essa a visão de João nos dias de hoje. Mas para João, vir sentado num cavalo branco representa todo o poder de um império. O que te lembra? Bíblia? Tem isso na Bíblia? Tem. A história de Esther. Lembra que quando Mardoqueu anuncia para o rei que estavam planejando matar o rei e ele livra o rei, o que o rei faz? Manda pegar o quê? O melhor cavalo, o cavalo real. Colocar o que nele? As vestes reais. E andar pela cidade, gritando. Amã gritando. É assim que se faz com quem o rei se agrada. É assim que se faz com o homem do qual Deus se agrada. Perdão, que o rei se agrada, porque na mente já está, é Deus gritando do céu com a humanidade. É assim que eu faço com meu filho. Ele vem nas nuvens com poder e grande glória, com vestes brancas que chamam a atenção de pureza, montado em um cavalo imponente, na sua cabeça coroas. Representa o quê? Que ele é acima de todos os reinos, por isso que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é a volta triunfante que nós vamos ver aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Que maravilha, irmão, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui faz o nosso coração ferver, faz o nosso coração se alegrar, faz o nosso coração manter essa esperança, que é o título, né, o subtítulo da nossa revista. Mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa para o seu povo. Vamos ver a nossa introdução, que assim nos diz. Nesta lição, estudaremos sobre a iminente e triunfante volta de Cristo. O desejado das nações finalmente voltará. Oh glória! Conheceremos as implicações da sua vinda para a igreja, para Israel e para o mundo. Vamos aprender hoje as implicações da volta deste grande rei para a igreja, para Israel e para o mundo. O nosso Jesus, o grande rei, o desejado das nações, ele voltará, ele vai nos buscar, ele vem nos buscar. Só que assim, lembrando que aqui já estaremos arrebatados, já estaremos com ele.
porque nós fazemos parte do grande exército do qual a gente vê no versículo de número 14 de Apocalipse 19. Nós já estamos com Cristo, tá bom? Ele não vai vir buscar a sua igreja. Aqui ele vem reinar com a sua igreja, tá bom? Lembrando, ele não vai vir aqui, Apocalipse 19, Jesus não vem buscar a sua igreja, ele vem reinar com a sua igreja. Se eu falhei deixando a entender que ele vem buscar a sua igreja, perdoe-me. Não é buscar a sua igreja, é reinar com a sua noiva, com a esposa, com a sua igreja. Aqui já é Jesus vindo reinar. Então grave, se eu falei me equivoquei, dizendo que ele vem buscar a sua igreja, não. Aqui ele vem reinar com a igreja. Buscar a igreja já foi, tá bom? E vamos lá, que eu não lembro se eu falei errado ou não. Se eu falei errado, eu corrigi. Se eu não falei errado, a frase é essa, 19, Apocalipse 19. Jesus vem reinar com a igreja, ele vem junto com a igreja. Versículo 14 diz: E seguia-o um exército dos céus, com cavalos brancos, vestidos de linho puro, branco e puro. Então aqui ele já está vindo com toda a igreja para reinar, destruir o anticristo, e aí começa o milênio, que a gente vai estudar nas próximas lições ainda. Ainda temos 3 lições, irmãos. Já está acabando o trimestre, mas ainda falta 3 lições. Essa é a 10ª, falta a 11ª, a 12ª e a 13ª. O nosso ponto de número 1. A volta iminente do Rei dos Reis. É uma volta eminente, a volta dos reis. Vamos lá. A palavra mais utilizada no Novo Testamento para a segunda volta de Cristo é parousia. O manual escatológico nos diz assim, que aparece essa palavra parousia 24 vezes na Bíblia, com as suas derivações, ou seja, com as suas conexões. E como que era, e por que, na verdade, que era usado esta palavra parousia? Por que era usada essa palavra? Para quem? Por quê? Quando? Em que ocasião? Olha o que o pastor William aqui coloca. Era utilizado para mostrar a chegada e visita de um rei ou imperador. Então, toda vez que vinha um rei, estava vindo um imperador, a palavra usada era esta daqui, parousia, né? Essa era a palavra que era representada para um rei ou imperador chegando em uma cidade, em um país. E ao empregá-la na Bíblia, aqui era para os reis, os imperadores tomando posse, chegando, o império indo dominar. E para a igreja, e para a Bíblia, essa palavra significa o quê? Anota aí. Olha o que significa aqui, ó. Prepara-se, pois o Rei dos Reis chegou. Aleluia! Então, parousia para nós é proclamar que o Rei chegou. Aleluia! Então, quando João olha e ele diz o Rei já chegou. E ele chegou com o seu grande exército. E aqui quem é o seu grande exército? Sou eu, é você, é a igreja triunfante. Aqui sim, a igreja ela deixa de ser militante, deixa de ser uma igreja que está lutando para conquistar, para se manter firme, e agora ela vem lutar para mostrar que o Rei dos Reis está vindo para dominar, para inaugurar o seu reino, que é o que nós vamos ver aqui. Nosso ponto 1, o ponto 1.1 já começa também. Bom, essa lição está maravilhosa. Se eu falar do ponto 1 chama atenção, do ponto 2, eu vou estar, não sei, me empolgando demais, porque a lição toda, essa é uma esperança da igreja. Essa esperança ela não pode, não deve jamais sair do coração, da mente, do querer do cristão verdadeiro. Porque o ponto 1 vai nos dizer o quê? Todo olho o verá. Todo o olho o verá. Enquanto o arrebatamento da igreja será secreto e nos ares, isso aqui é secreto. Lembra que a gente já falamos? Que Jesus vem nas nuvens, arrebata a sua igreja, se encontra com a sua igreja nos ares, os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados e teremos o corpo transformados. Abre-se um parênteses, já falei que este canal é um canal na linha rameniana, assembleana, pentecostal.
que acreditamos, e eu ensino que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Essa é a nossa linha de pensamento. E acreditando nisso aqui, nós seremos... Jesus vem, arrebata a sua igreja em secreto. Aqui o arrebatamento é secreto, mas a volta para triunfar com a igreja, não. Olha o que coloca o pastor William Barros. A volta de Cristo em glória será visível e percebida por todos os povos do mundo. Que nós lemos aonde? Mateus 24, 30. Vamos relembrar? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e o verão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Já sai da parte do arrebatamento secreto para uma volta que todo olho verá, que é o ponto 1.1, que aqui estamos falando. Será semelhante a um relâmpago sobrenatural, pois o mundo inteiro verá a sua volta gloriosa. Vai abrir aí, livro de Mateus. Vamos abrir aí, livro de Mateus, capítulo de número 24. Folheia a Bíblia e você vai folheando aí, Mateus, capítulo de número 24. Tem uma passagem, um verso muito importante para que eu e você possamos meditar, que diz assim, Mateus 24, qual é o versículo? 27. Vamos ver que nos diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos dizem que essa expressão que Mateus está usando aqui, que como se mostra no Ocidente ao Oriente, todos o verão, é que a gente entende, nós assembleanos entendemos que o relâmpago vai acontecer, como Jesus está falando, de forma global. Então não importa que hora do dia, não importa que estação do ano, importa que todos o verá. Aí você fala bem assim, que foi alguns argumentos que vêm para nós que somos ministros da palavra do Senhor. Mas e os cegos? Meu irmão, Cristo andou aqui na terra dando visão aos cegos. Você acha que na volta dele, ele não pode fazer todos os cegos ter vista? E mesmo se não fosse o caso, não precisaria que todos os cegos vissem. Mas quando fala de ver, é de saber, é de sentir, é de entender que ali está o grande Deus, o grande rei, a volta do grande rei. E lá no céu não tem cego, irmãos. Ali no céu não vai ter aflições. Então não tem. A igreja aqui já está arrebatada. Esse aqui é quem está passando pela grande tribulação. Quem está sofrendo na grande tribulação. Aqui serão reis, governantes, impérios, imperadores. Aqui entra falso profeta, aqui entra a besta, aqui entra o dragão, aqui entra os seus seguidores. Aqui todos que falam de ver é aqueles que um dia recusaram a Cristo. Entra como judeu, porque vamos falar para Israel, que negaram. Todas as nações saberão. Não está falando de um a um, no individual. Está falando que todas as nações saberão que o grande rei voltou e será anunciado, mesmo aqueles que não vê, mesmo aqueles que não ouvem, mesmo aqueles que não falam, eles saberão que o grande rei voltou, que o grande rei estará voltando com a sua igreja imponente. Essa é a ideia, que todos saberão e todos irão saber que a sua voz será como, a sua vinda será como um relâmpago. Todos saberão, seja por ver, seja por ouvir ou seja por sentir. Mas de alguma maneira, todos eles saberão que a volta do grande rei aconteceu, estará acontecendo. Vamos falar como se estivesse acontecendo na nossa leitura, no presente, né? Como se fosse o agora. Aqui no nosso comentário do professor, Gesiel Gomes, irmãos, um veterano aí, um dos homens que Deus tem usado, como vamos ler aqui, o Claudionor de Andrade,
Aqui nós temos Antônio Gilberto. São grandes homens de Deus que merecem o nosso respeito, o nosso carinho e a admiração pelos seus escritos. Olha o que Gesiel Gomes aqui coloca. A vinda visível do Filho de Deus será na sua segunda fase, quando todos os verão. Há 2000 anos o Filho de Deus veio a esta terra, em estado de pobreza e humilhação. Comecei falando, ele veio no estado de pobreza e humilhação, foi humilhado por ser pobre. No entanto, ao voltar outra vez, virá com poder e grande glória, ou glória e grande poder. Então verão, viu o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Isso é Lucas, capítulo número 21, 27. Então esquece aquele Jesus que veio nascendo numa manjedoura. Não tem esse Jesus mais. Esquece esse Jesus que foi carpinteiro, aprendeu ofício. Não, esquece. Esquece aquele Jesus que foi pregado na cruz. Não tem mais esse Jesus. Agora ele vem com poder e grande glória. Ele não vai entrar mais na cidade, nas nações, no mundo, montado no jumentinho. Não é o jumentinho que vai conduzi-lo. Quem vai conduzi-lo é um grande cavalo, um cavalo de um imperador, de um grande rei, que era o símbolo de poder daquela época. E assim será montado no melhor, com a grande honra, com a grande glória. Esse Jesus que nós acreditamos na humildade, manso e humilde, aqui não tem mais mansidão. Muitos não aceitam. Jesus não terá mais mansidão. Pois diz o texto que as nações lamentarão a sua volta. Aqui não tem mais Jesus, parafraseando, bonzinho. Não tem Jesus bonzinho mais. Jesus vai vir para jogar no fogo, no lago de fogo, a besta, o falso profeta, o dragão, a antiga serpente, e matar todos, a palavra é essa, e matar todos os seus seguidores. Aqui não tem mais misericórdia. Aqui vai reinar apenas a justiça de um Jesus que deu oportunidade, ou de um rei que deu oportunidade para se arrepender. Essa é a volta do meu e do teu grande Deus, onde todo olho, toda língua, todos irão confessar que só Ele é o Senhor. Vamos para o nosso ponto 2.1. 2.1 nos diz, virá com a igreja. Lembra que eu corrigi que aqui ele não vem buscar a sua igreja, já tinha vindo, aqui ele vai vir com a igreja. Você faz parte dessa igreja? Você faz parte desse reinado? Pois saiba você que você vai vir para governar as nações com ele. Vamos falar que nós viremos junto com ele. À frente está o grande general, mas atrás está o seu grande exército que é a igreja, que nos diz assim, Jesus nos garantiu que estaríamos sempre com ele, livro de João 14, aonde eu estiver, vós estarás também. Então ele vai vir buscar a sua igreja do céu, então ele vindo, vamos estar com ele. A companhia dele é real para a minha e para a sua vida. Isso é João 14, 13, depois João 17, 24. Nós estaremos com ele. Vamos conferir aqui na nossa Bíblia? Vamos lá. Livro de João, capítulo 17, verso 24. Eu nele e tu em mim, para que aqueles que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amados a eles como tens amados a mim. Agora vê lá o capítulo de número 14 e o versículo de número 3, que nos diz assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, vós esteja também. Ele começa com essa promessa de João 14, 3, e depois conclui em João 17, 24, dizendo, saberão que eu sou o teu enviado, porque eu vou vir
para buscar eles. E quando eu vim, eu quero o meu povo comigo, o povo que tu me deste. Você vai estar junto com ele nesse momento triunfante da história. Continuando. Sendo assim, está determinado a igreja a participar e estar ao seu lado por ocasião da sua volta. E seguiram-no os exércitos no céu, com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é esse exército? Sou eu, você, somos nós. Apocalipse 19, verso de número 14. Fazemos parte deste grande exército. A Bíblia explica que a esposa do Cordeiro receberá vestidos de linho fino. A esposa, a igreja. Vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Apocalipse 19, do verso 7 ao 8. E foi dado a quem? A esposa. Aqui ele não trata como uma noiva que vai se encontrar com um noivo, que está aguardando o noivo. Capítulo 19 já trata a igreja como esposa, ato consumado, já está com ele nas bodas do Cordeiro, já está casada, já está em triunfo. A igreja não aqui vai sofrer mais dano, aqui a igreja vai reinar e vem reinando. Mesmo em meio às piores dificuldades ou tentações, temos esperança, certeza e paz, porque já conhecemos o nosso amanhã. Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Já estaremos com o nosso Senhor. Nós já sabemos do amanhã. O amanhã é de triunfo, é de glória, é de esperança, é de estar com o noivo. Já estaremos casados, já estaremos nas bodas, já estaremos vivendo eternamente com o grande rei. Oh, aleluia! Hernandes Dias Lopes faz um comentário aqui. Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu vejo as nossas revistas assembleanas usando comentários de homens de Deus, mesmo que eles sejam reformados. Isso me mostra, sabe o quê? Respeito. Muitas pessoas às vezes vêm nos canais, vai no canal Bíblia para o Cotidiano, aproveitando, se você não se inscreveu, se inscreve. Estamos nos caminhando a 3.000 inscritos e com a sua ajuda, quem sabe até no final desse trimestre, que ainda falta 3 aulas, nós conseguimos atingir 3.000 inscritos. Faça isso, se inscreva se você não é inscrito. Se você é inscrito, manda para alguém se inscrever. Compartilha, deixa um comentário, fortalece. Porque eu comecei falando assim, eu sou feliz quando eu vejo comentário do Hernandes Dias Lopes numa revista assembleana, pentecostal, na linha arminiana, sabendo que a linha do Hernandes Dias Lopes é calvinista. Se chama respeito. O respeito, você não concorda que nós seremos arrebatados, a igreja será arrebatada secretamente? Não tem problema. Você não concorda? Existem outras linhas de pensamento, outros canais que acreditam nessa linha. E o que é que eu tenho que fazer? O respeito. Você respeite. Você acredita que você vai passar, que a igreja vai passar pela grande tribulação? Você fique na grande tribulação e eu serei arrebatado. E depois nós nos encontramos no céu. Porque o que importa é que nós vamos vir em um grande exército. É fato que nós viremos juntos. Você que está passando pela grande tribulação ou você que será arrebatado antes da grande tribulação. O fato é que nós voltaremos com Cristo, porque Apocalipse 19 nos diz, voltaremos para reinar com Ele. Então use de respeito, de sabedoria. É não concordar com o que o outro fala na essência, mas respeitar a opção do outro. Então eu fico muito feliz em ver aqui o comentário do Hernandes Dias Lopes, do qual o pastor William Barros coloca na revista Assembleana Arminiana. Porque olha o que o Hernandes Dias Lopes aqui coloca. Ele virá pessoalmente, ele não mandará ninguém, ele mesmo voltará. Visivelmente, todo olho o verá. Fisicamente,
aquele corpo que Tomé pede, se eu não tocar nele, eu não acredito, ele virá com um corpo glorioso, mas o corpo dele será fisicamente, será pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, todos ouvirão poderosamente, triunfantemente. O rei virá com seu séquito, ou os anjos e os redimidos. Professor, o que significa esta palavra aqui? Séquito. Séquito, se você for procurar aí no dicionário, significa comitiva. Então, quando ele diz que voltará com os anjos, voltará com seus redimidos, que significa séquito, uma grande comitiva acompanha esse rei. Esse grande rei será vindo com uma grande comitiva. E quem que faz parte dessa grande comitiva? Eu, você, nós. Voltaremos como igreja, já como esposa do Cordeiro, para reinar, tomar posse daquilo que foi nos prometido nos primórdios. Aleluia! Que Deus abençoe o pastor Hernandes Dias Lopes. 3.1. Pisará o Monte das Oliveiras. Olha, terá um lugar no qual ele vai pisar, onde ele vai começar o seu reinado, onde começa todo olho ver, e ele vem com direção a um lugar. Esse lugar se chama Monte das Oliveiras, aonde é em Israel. Por isso que nós vamos falar que a vinda dele é para a igreja, é para Israel e é para o mundo. Israel vai ver ele vindo e pisando justamente no Monte das Oliveiras. Vamos ver o que o pastor William aqui coloca. E aquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. A vinda de Jesus é tão tremenda, é tão forte, que ele diz que o Monte das Oliveiras ele vai se partir em dois, entre o Oriente e o Ocidente. Será partido entre o norte e o sul. Ele vai partir o poder tanto de receber o Criador, que segundo Zacarias escreveu, capítulo 14, verso de número 4, a vinda deste rei, a vinda de Cristo, que é esse grande rei, vai partir o Monte das Oliveiras. Uau! Que visão gloriosa Israel vai ter! Com todos os olhos verão e um lugar específico do qual todas as câmeras, trazendo para os nossos dias, todos os celulares, todas as emissoras, todas as reportagens estarão de olho naquele lugar e ele será visto, anunciado, pregado, proclamado em todo o globo terrestre. E lá se dará o início do seu reinado no Monte das Oliveiras. Este monte, sem dúvida alguma, será o ápice da história da humanidade. Aquele que tem pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Esse é Apocalipse capítulo 1. Do mesmo jeito que ele tem olhos de chamas de fogo, que é onisciente, ele tem o pés de latão reluzente, que representa poder, força. Por isso que o monte ele é fendido em dois. Descerá visivelmente e de forma gloriosa pisará o Monte das Oliveiras, que será dividido. É interessante notar que o Monte das Oliveiras está localizado em frente ao Monte Sinai, onde está a cidade de Jerusalém, precisamente de frente para o local mais sagrado dos judeus no templo. Ele vai chegar justamente aonde é o lugar mais sagrado para os judeus. Oh, maravilha! É lá que se iniciará o reinado, a descida, que todo mundo saberá que ele chegou, mas que ele vai pisar em algo no lugar específico. É o Monte das Oliveiras.
Olha que detalhe rico que encontramos aqui no comentário bíblico. Que de frente para o Monte das Oliveiras nós temos 3 cemitérios. Um cemitério cristão, um cemitério judeu e um cemitério muçulmano, nas regiões ali do Monte das Oliveiras. E o cemitério judeu dos hebreus é o cemitério mais antigo que se tem notícia. Mais de 3.000 anos que nós temos pessoas ali enterradas. E ali tem aproximadamente 150.000 sepulturas. 150.000 sepulturas. Mas sabe o que é interessante? Não é esses números. É que os historiadores, os arqueólogos, descobriram que todos, sem exceção, estão com os pés voltados para o Monte das Oliveiras. Aqui está o Monte das Oliveiras e todos os pés dos 150.000 túmulos que ali tem, todos apontam para o Monte das Oliveiras, em pé. E eu gostei aqui do comentarista, que ele coloca aqui o seguinte: é para demonstrar a honra tão grande da volta do grande rei, que quando Cristo voltar, que eles forem ressuscitados, eles só se colocarão de pé. Eles não precisarão se virar nem para a esquerda e nem para a direita. Dará honra à volta do grande Deus. Eu achei isso aqui formidável, do grande Deus na presença de Jesus Cristo para vindo reinar com a sua igreja. Não esqueça. Vamos lá. E por que se dará essa vinda? Tem um propósito, que é o ponto número 2. Propósito da sua vinda. Tem um propósito. Qual é o propósito? É o que nós já estudamos nas 9 lições que ficaram aqui, que já estão aqui registradas no canal Bíblia para o Cotidiano. E agora nós temos esse propósito aqui sendo concretizado, porque vai ser agora cumprido todo esse propósito. Olha só o que diz. A volta de Cristo no fim da grande tribulação se dará num momento extremamente crítico para a humanidade, pois todos os flagelos que Deus enviará sobre a terra por ocasião das 7 trombetas, do derramamento das 7 taças da ira divina, assim como Israel, que este momento se virá cercada pelo anticristo e seu exército, este será um dia decisivo para o mundo, especificamente para Israel. Eu gosto de simplificar, você sabe? Você já assistiu algum filme, alguma série que Israel está cercada pelo anticristo, ameaça de bombardeio, ameaça de destruição iminente? Quando Israel se rebela, aí sim, a palavra é essa, Israel se rebela contra o anticristo, porque o anticristo engana Israel por 3 anos e meio, nós vimos na lição anterior. E agora Israel quebra essa aliança com o anticristo, porque entende que a adoração é só a Deus e o anticristo vai querer adoração para ele. É onde Israel acorda e diz: esse não é o que nós estávamos esperando, porque a adoração só a Deus. Esse princípio Israel não perdeu. Então ele se revolta. Então o anticristo, com os seus seguidores, com os seus adeptos, com aqueles que querem fazer mal para Israel, se prepara para uma guerra destruidora contra Israel. É nesse momento culminante, como fala aqui o professor William, e a Bíblia também fala, justamente nesse momento crucial de destruição de Israel, que a volta o todo olho vê, e Jesus chega no Monte das Oliveiras, e ali fende-se os montes, e Jesus ali diz: agora a briga ficou de igual para igual. Agora nós vamos lutar de igual para igual, porque agora chegou eu com a minha igreja triunfante. Agora não é mais o povo de Israel sendo oprimido, agora será Cristo com poder e grande glória. Eu dizia hoje de manhã, na ministração dessa palavra, dá até para ficar com pena daqueles que seguem o anticristo. Por quê, professor? Porque a nossa palavra, a nossa Bíblia nos diz que em um só dia, em uma só noite, um anjo, matou 180.000 homens. E diz aqui, como nós vimos o Hernandes Dias Lopes e o pastor William aqui colocando, e
o pastor Osiel Gomes colaborando, dizendo que eles vão vir, que nós iremos vir, na verdade, nos colocando. E conosco vai estar anjos, vai estar os redimidos, vai estar todo um povo que foi oprimido na terra. E o melhor, na nossa frente vai estar o grande general, aquele que sempre pelejou pela sua igreja, agora vai estar na frente para pelejar contra os seus inimigos, contra os seus 3 principais inimigos, o dragão, a besta e o falso profeta. Ele estará lá e vai ser triunfante. Essa é a palavra, não dá, vai ser glorioso, vai ser majestoso, vai ser o anelo de todo o cristão, vai ser o ápice da nossa existência, do que nós acreditamos, vai ser Cristo voltando e dizendo: eu nunca abandonei Israel, eu sempre estive com Israel, Israel apenas me abandonou por um tempo, mas Israel vai reconhecer Cristo como o único Senhor, o Messias tão aguardado, que será com poder e grande glória. Será neste momento, no final da grande tribulação, ou para o fim da grande tribulação, melhor dizendo. 2.1, vencer o anticristo. Ele vem com um propósito, vencer o anticristo. 2.1, um dos propósitos da segunda vinda de Cristo é derrotar o anticristo, o falso profeta e os seus confederados. Não vai ser somente destruir o anticristo, o dragão, a besta, vai ser os seus confederados, aqueles que estão comungados com ele, aqueles que estão ligados com ele, aqueles que se aliaram a ele, se inscreveram a ele, se deixaram ser marcados por ele. Também será, por isso que eu falei, que Jesus não vai vir com misericórdia, Jesus vai vir com justiça. O Jesus bonzinho, parafraseando, esquece. Esse Jesus aqui do Apocalipse 19, não. Ele vem com rigor das nações, porque ele regerá com rigor, ele fala com um cedro de ferro. É esse Jesus que você vai vir triunfante. Então aproveite, você que não é cristão, esse Jesus misericordioso, compassivo, esse Jesus de empatia. Aproveite, enquanto tem o Espírito Santo para te conduzir, para te convencer. Porque em Apocalipse 19, ele vem com poder e grande glória e não tem misericórdia. A misericórdia acaba em Apocalipse 19. É fato, é a Bíblia que diz que os seus confederados, os seus aliados, os seus que estão comungados vai sofrer igual a besta, o dragão e o falso profeta. Sofrerão também. Vamos adiantar a nossa lição. Neste dia, Jesus tratará pessoalmente toda a soberba e domínio maligno do anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganaram os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aonde que nós encontramos? Livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Mais um pedido. Alunos, leiam o capítulo 19 de Apocalipse para colaborar com o estudo de hoje. Professores, não deixe de ler Apocalipse 19 antes de aplicar essa aula na sua sala. É importantíssimo. Será lançado no ardente lago de fogo e de enxofre. Quem será lançado lá? Ok, a besta aqui e o falso profeta, tá aqui, ó, falso profeta. Os dois serão lançados no lago do ardente fogo e enxofre. Lá eles serão lançados. Mas não só isso. Vamos continuar. Muitas vezes nos sentimos desanimados diante das injustiças que vemos no mundo. Cabe ao cristão, diante de tudo isso, manter-se firme na fé e não desanimar diante das injustiças desta vida.
Por quê? Mateus 16, 27, que eu vou ler com você. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. Ou seja, tudo que esses homens fizeram de mal, tudo que esses homens fizeram de ruim, tudo que esses homens aprontaram, negaram, mentiram, fraudaram, eles vão receber as suas obras. Mas aqui é mão dupla. E nós também que fizemos, se nos mantemos fiéis, tivemos fidelidade, receberemos também da mão dele galardão para a honra e glória de quem? Do Pai. Porque nos mantemos, nos tivemos, nos separamos, nos conservamos em santidade, nos conservamos na pureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Para os professores tem um comentário aqui. A besta e o falso profeta são claramente identificadas aqui como sendo as duas bestas do Apocalipse 13. É a lição que nós lemos anterior. Tivemos a lição anterior. Se você perdeu, a lição é justamente as duas bestas da grande tribulação. Deixa eu ver se eu não estou lendo errado. É isso mesmo, as duas bestas da grande tribulação. É as mesmas que serão lançados no ardente lago de fogo e enxofre. Tá? É identificado que é as mesmas bestas. Continuando, 2.3, revelou-se a Israel. Ou seja, já que ele vai pisar o Monte das Oliveiras, que é em Israel, é para Israel que ele vai se revelar, principalmente para mostrar que ele é o Messias desejado, esperado, profetizado por Moisés. Vamos lá. Em sua primeira vinda, os judeus não acreditaram nele. Isso é João capítulo 1, versículo 11. Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Ao longo da história, Israel pagou um preço alto por sua rebeldia contra Deus, com destruições, cativeiro. Isso fica explícito nas palavras de Jesus. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 37. Eu não vou abrir a Bíblia porque eu tenho esse versículo completo, mas se você quiser abrir, faz uso dela para ver o que Jesus disse sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes que eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo de suas asas, e não quiseste. É Jesus entrando em Jerusalém e ele chora por Jerusalém e faz essa declaração: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e aqueles que são te enviados são apedrejados. Mas eu quis te juntar, como uma galinha faz com seus pintinhos, abre suas asas e te esconde. E me lembra o Salmo que diz: à sombra do Onipotente descansarás. Quantas vezes? E Israel passou por quê? Cativeiro. Israel passou por perseguições. Israel vai estar, até o fim da grande tribulação, vai estar em perseguição. Por quê? Por falta de compromisso, de entender que o Messias já veio. O Messias é o Jesus, o esperado das nações. Continuando, mas em sua segunda vinda, cercado por seus inimigos, Israel, que anteriormente foi iludido pelo anticristo, finalmente receberá Jesus como seu verdadeiro Messias, prometido e aguardado. Prometido e aguardado. Receberá e acreditará que Jesus é o Messias prometido e aguardado. Deixa eu marcar aqui, prometido e aguardado. Vamos ver uma passagem bíblica aqui, livro de Apocalipse, bem no finalzinho, só que, na verdade, Apocalipse é no finalzinho, mas eu quero ler o versículo de número 7 do capítulo de número 1, que nos diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Então as tribos,
aqueles confederados, deixa eu ver se a palavra é essa, confederados se lamentarão. Aqueles reinos, aqueles que prometeram, aqueles que fizeram aliança com o falso profeta, com a besta, com o dragão, esses se lamentarão. Apocalipse capítulo 1, verso de número 7. Ficarão lamentando, porque agora acabou a misericórdia. Vamos para o nosso 2.3, inauguração do seu reino. Aonde? No Monte das Oliveiras. Tudo começa em Israel. Por que Israel? Porque Israel é o povo escolhido por Deus. Então tudo começou com Israel, na promessa ainda com Abraão, que não era nem chamado ainda de Israel, o povo nem era chamado de Israel, porque nem existia um povo ainda, mas a promessa foi ali, dada nome, né? Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ali se inicia o reinado, ali começa a história dos primeiro hebreus, depois os judeus, depois os israelitas, quando se torna a nação de Israel. Então eles passaram por esses três nomes: hebreus, judeus e o povo de Israel. Esses três povos, que é um povo só mudou de nome ao longo da história. Agora eles entendem que ali começa em Israel e termina em Israel. Por isso que quando Jesus conversa com aquela mulher, que ela fala bem assim, a minha filha está endemoniada, e Jesus disse para ela, não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ali é uma menção de quê? Que primeiro teria que ser para Israel. Israel teria que ouvir primeiro a palavra, porque é o povo de Deus, é o povo escolhido. E essa escolha, irmão, não é uma escolha injusta. Uma vez alguém falou para mim, professor, é injusto Deus escolher Israel e não escolher outras nações, escolher outro povo. Aí eu fiz um argumento simples. Por que você, falando agora com você que está me vendo, por que você escolheu assistir o canal Bíblia para o Cotidiano? É uma pergunta para você. Por que você escolheu? Alguém me indicou. Mas alguém te indicou, mas você quis clicar no canal Bíblia para o Cotidiano, você quis se inscrever, você quis ativar o sininho, você quis deixar um comentário. Se você tem vontade de dizer, eu quero fazer parte do canal Bíblia para o Cotidiano, assistindo, comentando, compartilhando, por que Deus não pode escolher o que Ele quer? Aí a pessoa disse, uau, eu nunca pensei nisso. Disse, eu falei isso para ele nas vestes. Quem escolheu a sua roupa? Ele disse, eu. Quem escolheu o seu sapato? Eu. Porque se você que é falho pode escolher o que você veste, por que Deus não pode escolher um povo para chamar de seu? Não é injustiça, é a escolha dele. Mas assim, e nós? Ele abraçou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende a escolha de Deus? Deus escolheu Israel, tudo começa em Israel e tudo vai terminar em Israel. Mas isso não quer dizer que não chegou até nós. Tanto que o Evangelho está aqui por conta de quê? Porque Deus amou a todos e quer que todos sejam salvos. Mas eu vou enfatizar nessa lição. Apocalipse 19 acaba a misericórdia. Então se você acha que Jesus é ser esse bonzinho, acaba no capítulo 19 de Apocalipse. Não há mais misericórdia, há apenas justiça. Remetendo a Mateus capítulo de número 5. Aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Você vai se fartar de justiça. A justiça será, como diz o Salmo, se eu não me engano, 15, o seu trono o seu trono se baseia em verdade e justiça. São verdade e justiça que se baseia o seu trono. Lá não tem engano. Então aproveite. Então a escolha é dele. Começa em Israel e terminará com Israel. Isso é fato. Não tenho o que discutir, só tenho que aceitar. Porque graças a Deus que ele me enxertou, jebuseiro brabo, na videira
verdadeira. João 15, me enxertou na videira verdadeira. E mesmo não sendo o ramo verdadeiro, mas eu continuo ligado nele. Se eu estiver nele, eu vou voltar triunfante para tomar posse da vitória junto com toda a igreja. Oh, glória! Vamos continuar? Vai ficar longo, irmão. Essa lição é maravilhosa, meu irmão. É grandioso saber que um dia Cristo vai voltar para nos buscar com poder e grande glória. Nos buscar, não. Está na mente a lição anterior. Vai vir reinar conosco aqui na terra. Vai ser o reino. Não é busca. Ele vai reinar. Aqui ele não vem buscar. Aqui ele vem só livrar Israel. Nós, igreja, não seremos buscados nessa ocasião. Seremos triunfantes com ele. E estaremos com ele. Decora isso. Não deixa eu errar. Nós estaremos com Cristo triunfante, vindo com ele. Ele já nos buscou nesta ocasião. Neste dia se cumprirá a palavra que diz: porque eu vos digo que desde agora me não verás mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Israel irá dizer, bendito, anota aí, professor, livro de Mateus capítulo 23, verso 39, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem no nome do Senhor. Essa é a frase que Israel vai dizer. E nós já estamos com ele, já estaremos com ele, voltaremos com ele. Tomemos como lição a história do povo de Deus e vivemos em obediência a Deus e a sua palavra. Continuando no nosso 2.3, inauguração do reino, tá bom? Sua vinda trará um tempo de restauração e paz para o mundo em caos. Por que em caos? Lembra que vai estar as trombetas, as taças, as pragas, terça parte morrendo dos homens, da natureza. Esse mundo vai estar em caos quando Jesus vir com poder e grande glória. Depois de todos os flagelos vividos na grande tribulação, toda destruição, violência, guerra, mortes darão lugar ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Vamos ver Apocalipse 11:15. Eu tenho ele anotado aqui, essa leitura, mas pode abrir na sua Bíblia aí também. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vamos repetir? Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Reinará. Todos os reinos do mundo agora estarão sob o domínio de Cristo. Em sua volta terá início seu reino teocrático, que trará para o mundo tão desejada paz, e como nunca houve em nenhum governo humano. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu quero falar algo com você. Vocês lembram que Deus era o governante de Israel, era um reino teocrático, ou um governo teocrático. No entanto, o povo lá em 1 Samuel pede um rei. Surpreendeu Deus? Lógico que não, porque já estava escrito por Moisés, que em Deuteronômio capítulo 15, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas Deuteronômio é o livro, Deus dizendo, Moisés, este povo vai pedir um rei. Esse povo vai querer um rei. E eu vou dar um rei para esse povo. Então Deus não foi pego de surpresa. Procurei Deuteronômio que você vai ver Deus já dizendo para Moisés que o povo ia pedir um rei. E quando o povo pede um rei para Samuel, Samuel fica até triste. E Deus tem que intervir no coração de Samuel e dizer: Samuel, não fica triste. Porque eles não rejeitaram Samuel a você. Eles rejeitaram a mim. Dá-lhe um rei. Aí você fala,
Então Deus perdeu o controle, saiu do controle teocrático de Deus quando o povo pede um rei? Não. Por quê? O que você está aprendendo hoje aqui? O povo queria um rei, mas um rei simbolicamente humano. E o que Deus oferece para o homem? Um reino eterno. E esse reino eterno não é somente um reino simbólico, ele tem um rei. E quem é um rei? Não é um rei qualquer, é o Rei dos Reis, Apocalipse 19 e 16. Ele é o Rei dos Reis. Você lembra que na leitura fala que ele tem muitos diademas? Diademas são coroas. Pode ser representado por coroas. Representando o quê? Que ele tem todos os domínios. E acabamos de ler em Apocalipse 11, 15, que todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinou para todo sempre sobre todo o reino. O povo quer um rei, então Deus está dizendo, eu vou dar um rei a vocês. Só que não um rei passageiro, é um rei eterno. Esse rei tem nome, esse rei tem princípio, esse rei tem essência, esse rei é Jesus. Ele é Jesus, ele é Jesus. Aleluia. Vamos continuar a nossa lição. Mas o povo quer um rei, Deus dá um rei. Mas esse rei não é um rei humano, corrupto. É um reino eterno. É um rei que veio sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado. É um rei justo e verdadeiro. Continuando. Enquanto este dia não chega, seu reino segue sendo preparado e implantado na vida daqueles que se arrependem e saem das trevas para a luz, sendo transformado pelo poder do Evangelho. Enquanto nós não estamos em Apocalipse 19, já no céu, vindo triunfante com Cristo, cabe a mim e a você proclamar este reino futuro que é fato, só não está em evidência. Só aqui agora, 2022, eu estou gravando no dia 29 de maio, então esse reino ainda não está estabelecido com poder e grande glória. Por isso que nós estamos anunciando, ensinando ao povo, para que quando vir primeiro o arrebatamento da igreja e quando a igreja vir triunfante, que aí vai acabar a misericórdia, apenas a justiça, estejamos todos juntos. Amém? Vamos para o nosso ponto de número 3. Diz assim, a grande e terrível batalha do Armagedon. Você sabia que Armagedon vai estar aqui na frente, mas eu quero adiantar? Essa palavra só aparece na Bíblia uma única vez, igual o Maranata. Eu não sei se você sabe, Maranata só aparece uma vez escrito na Bíblia e Armagedon só aparece também uma vez escrito na Bíblia. Isso é conhecimento para a sala dos professores. Aqui nos diz, a batalha do Armagedon será a mais sangrenta de todas as batalhas da história da humanidade. O mundo nunca mais será o mesmo depois desta batalha mais sangrenta. Por isso que eu estou dizendo desde o começo, eu quero que você guarde. É para inculcar mesmo. Apocalipse 19 não tem mais misericórdia, apenas justiça. Com ela, veremos a derrota final do anticristo, do seu sistema maligno e de governo, e a manifestação do Senhor no mundo. Somente Jesus pode falar na vitória antes mesmo da batalha acontecer, pois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Mas eu gosto muito, já li aqui algumas vezes com vocês. E eu creio que vocês já sabem que livro que eu vou abrir aqui. Acho que a minha Bíblia já está até acostumada com nesse trimestre, né, segundo trimestre de 2022, da editora aqui, Betel, já está acostumada a esse versículo. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Acho que já está acostumada, por isso que aqui, deixa eu ver a parte que eu falei aqui, ó.
Somente Jesus pode falar da vitória antes mesmo da batalha acontecer, pois ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu gosto de Isaías 46, 9 e 10, que você que é inscrito no canal Bíblia para o Cotidiano já conhece. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Agora é o 10 que nos dá força para continuar caminhando com Cristo. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Você sabe que eu dou ênfase à parte A do versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio. Por isso que você é mais do que vencedor. Você fala, professor, a gente perde algumas batalhas, sim, perdemos, mas não perdemos a guerra. A guerra ela já está vencida. A guerra já está decretada que está vencida. Cristo pode dizer porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías colabora com o dito de João 46:10, que anuncia o fim antes que haja o começo. Continuando. Por isso, devemos confiar totalmente em sua palavra. Se ele prometeu, acontecerá. Ô glória! 3.1. Local da batalha. A palavra Armagedon aparece uma única vez na Bíblia, em Apocalipse 16, né? Os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon é um nome hebraico que significa Monte Megido e fala do local do ajuntamento para a grande batalha que marca a segunda vinda de Cristo, para os congregar para a batalha naquele grande dia, o Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14 está aqui, ó, para a batalha do Deus Todo-Poderoso. Deus já é invencível e ainda dizer que Deus é Todo-Poderoso parece redundante, mas é mostrando quem Ele é acima do que Ele é, se é possível. Historicamente, Megido era uma fortaleza de frente às planícies de Esdrelon, palco de muitas batalhas do povo de Israel no passado. Temos duas batalhas aqui registradas, segundo Crônicas 35 e segundo Reis 23. Lê para você entender que já houve batalhas do povo de Israel nesse lugar chamado Megido. Há um grande vale em Megido e em tempos atuais, nesta região, há uma importante base aérea militar israelense. O palco das profecias está pronto. O palco da profecia já está pronto. Comentarista do Claudionor Correia de Andrade, que nos diz assim: enfrentamentos bélicos e espirituais que se dará em frente às forças de Cristo e às do mal, da derradeira etapa da 70ª semana de Daniel. Essa aqui é o final das 70 semanas de Daniel. Nós tivemos essa lição sobre as 70 semanas de Daniel. Estou tentando ver aqui qual foi a lição, mas eu não vou lembrar. Mas tivemos uma lição falando justamente sobre as 70 semanas de Daniel. E essa batalha se dará fim a 70ª semana da batalha da profecia de Daniel das 70 semanas. A batalha terá como o palco as montanhas de Megido, localizada a 24 quilômetros de Nazaré. 3.2. Os inimigos serão destruídos. Fique firme. Os nossos inimigos serão destruídos. Olha só o que nos diz aqui. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, vemos duas ceias acontecendo. Você sabia que o Apocalipse anuncia duas ceias? Duas.
não ao mesmo tempo, uma primeiro e subsequente ou depois, vamos ver a outra ceia, mas é simbolizada como duas ceias. Olha o que o pastor William aqui coloca. A primeira é a ceia das bodas do Cordeiro e a igreja que acontece no céu. Apocalipse 19, do verso 6 ao verso 9. Vamos ler, que é importante. Vamos ver essa ceia acontecendo. E eu acho sensacional esse fato da ceia estar acontecendo, porque é uma promessa que Cristo diz que essa ceia ela vai acontecer. Ela diz para os seus discípulos: não tomarei com vós até que venha o meu reino. Ou seja, lá nós que seremos arrebatados, teremos o privilégio de cear com Cristo. Apocalipse 19, verso de número 6 ao verso de número 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estaremos na boda do Cordeiro, ou nas bodas do Cordeiro, ceando com o nosso Senhor. Mas agora vamos ver essa segunda ceia acontecendo aqui no final da grande tribulação. A segunda ocorrerá na terra, no fim da grande tribulação, por ocasião da volta de Cristo. E é chamado ceia do grande Deus, boda do Cordeiro e ceia do grande Deus. Mas olha que terrível que será esta ceia do grande Deus. Mais uma vez, sem misericórdia, apenas com justiça. Vamos lá? Esta ceia mostra a derrota do anticristo e aqueles que o seguem. A ceia aqui é diferente nas bodas do Cordeiro. Veja como é que será a ceia aqui na terra. A ceia chamada ceia do grande Deus, a ceia da ira, a ceia do ajuste de conta. Veja como é que será essa ceia. É Apocalipse 19, verso 18. Vamos lá. Para que comeis a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aqui toca-se a trombeta, o anjo que está no sol dá um aviso dizendo: aves do céu, comam, se fartem, se saciem, matem a fome com a carne daqueles que servem a besta, que seguem a besta, que quiseram adorar o dragão, a besta, o falso profeta. Essa será a ceia do Senhor. Comerão e beberão sangue e carne humana, se fartarão as aves do céu. Aqui, por isso que eu estou dizendo, não tem misericórdia, apenas justiça. A taça está enchendo, meu irmão. A taça está enchendo e um dia Deus vai derramar. Está tudo indo e Deus está dando oportunidade de arrependimento. Deus está se alongando como Ele é longânimo. Mas vai chegar um dia que Ele vai dizer: vai ser assim, sem misericórdia, apenas com justiça. Muitos morrerão de pragas e outros morrerão atacados uns pelos outros. Ficarão confusos. Certo? O fato de tudo isso ter sido revelado mostra a misericórdia divina nas últimas horas. Ou seja, ele está dizendo: arrepende, povo. Não cai na lábia do anticristo, povo. Mas o povo não quis. Deus se mostrou misericordioso até a volta do grande rei, que é a lição que estamos aprendendo hoje. Na mensagem da destruição de Nínive,
profetizada por Jonas, havia uma oportunidade de arrependimento. O mesmo acontece agora. Agora há uma oportunidade para o arrependimento. Cabe a eles quererem ou não se arrepender, porque depois que eles ouvirem, verem e sentirem a volta do grande rei, aí não tem mais como voltar atrás. Por isso que nós temos que nos manter firme, porque nós estaremos com ele voltando para governar com poder e grande glória, porque nós somos os que estão no exército do grande Cristo, do grande Rei. Aleluia! 3.3. Chegamos a nosso último ponto da lição de hoje. Vamos lá. Diferente da sua primeira vinda, onde é descrita pelo profeta Isaías como sem parecer e formosura, o nosso Jesus, né? Isaías 53:2, em sua segunda vinda ele é fiel e verdadeiro. Ele vem como fiel e verdadeiro, o que mostra que verdade e justiça são a base do seu governo. Tem olhos como chamas de fogo, que mostram sua onisciência. Aparece com muitos diademas e deixa claro se tratar de um rei dos reis. E o seu reino não terá fim. Apocalipse 11:19. Sua vinda porá fim à injustiça e domínio do mal. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Então, reger com vara de ferro representa força, representa rigor. É assim que o nosso Jesus virá. A mensagem no Apocalipse é clara: o rei está voltando. Lá eu pedi para que o grupo de louvor cantasse um hino que diz que ruja o leão. Eu não lembro de quem é o grupo que canta, mas é a voz de uma moça. Que ruja o leão. Ele vai rugir e vai reinar para todo sempre. Para nós concluirmos essa lição de hoje, a volta de Jesus marcará de forma definitiva a história da humanidade, trazendo um tempo de justiça e restauração ao mundo. Esta revelação deve levar-nos à vigilância para que estejamos preparados e atentos para encontrar com Cristo. O livro de Apocalipse é um chamado para que eu e você estejamos cada vez mais preparados. Não é para nos preparar, é para estar preparados para a volta do grande rei. Ele vai voltar e nós voltaremos com ele, porque já estaremos em glória, já estaremos nas bodas do Cordeiro. Que o Senhor te fortaleça e resista, porque você já é mais do que vencedor, porque você vai vir triunfante com aquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.